dia, que foi dedicado exclusivamente a esses profissionais que vieram testemunhar em favor da Amber. E aí é bem interessante aqui o testemunho dessa Catherine, porque ele é bem cabível. Isso eu afirmo não no terreno da minha opinião ou do que eu acho, mas sim no campo dos fatos. Os atores que ela pegou para comparar com uma possível carreira da Amber era muito absurdo, porque essas pessoas específicas tiveram sucessos simultâneos e consecutivos. A gente pode olhar no caso da Zendaya, é uma atriz que eu não gosto de jeito nenhum. Porém, ela tem sucessos como, por exemplo, a série da HBO Euphoria. Ela tem a participação ali como protagonista feminina nos 3 filmes do Homem-Aranha. Ela tem aquele filme mencionado, Rei do Show, que foi um grande sucesso de bilheteria. Inclusive, se eu não me engano, foram 400 milhões que esse filme arrecadou em bilheteria. E ela teve sua imagem visível no Disney Channel pelo menos por 6 anos, porque ela fez uma série de TV na Disney chamada No Ritmo. Nessa época, o Disney Channel ainda tinha audiência. Hoje em dia não tem mais, mas antigamente tinha audiência. E essa série teve um êxito muito grande na programação do canal. E depois ela ficou mais 3 temporadas na série do Disney Channel, KC Undercover. Essa série começou em 2015 e foi exibida até o ano de 2018. Já a série No Ritmo ficou de 2010 a 2013. Então nós estamos falando aqui de uma margem significativa de públicos, principalmente na primeira série, e depois de um público menor, mas ainda presente e constante, nesta segunda. E a visibilidade que ela teve na televisão, dentro do Disney Channel nos Estados Unidos e também no Disney Channel no mundo todo, incluindo aqui no Brasil, foi bastante significativo. Querendo ou não, a Zendaya pegou vários sucessos de forma consecutiva. Já a Gal, a atriz de Mulher Maravilha, pode não ter atuado em filmes que chegaram ao mesmo patamar, porém o sucesso desse filme Mulher Maravilha foi astronômico e também marcante na memória popular de quem consome esses filmes. Então você estar presente em um sucesso e você fazer sucesso juntamente a um produto são duas coisas muito diferentes. Eu achei a ética dessa profissional bastante baixa, porque o júri não pode fazer pesquisas. Então, basicamente, eles ficam à mercê de tudo que é dito ali no banco das testemunhas. Essas senhoras usam exemplos inadequados que não se encaixam na verdadeira circunstância da Amber. Então, basicamente, ela se aproveitou da suposta ignorância do júri em relação ao assunto, soprando nomes famosos, que basicamente eu acredito que a maior parte das pessoas ali dos 7 jurados devem ter ouvido falar, fazendo essa associação com o nome da Amber. Esse testemunho dela é muito desonesto, porque uma pesquisa de 10 minutinhos derruba todo o argumento dela. E esse testemunho é interessante porque eu consigo refutar, porque eu entendo um pouco da indústria, não entendo muito, mas eu entendo, já estudei sobre isso no passado, e também é uma coisa fácil de pesquisar. Agora, e os outros testemunhos, por exemplo, testemunhos médicos e outras pessoas que são peritas, que dizem qualquer coisa que nós acabamos não tendo certeza absoluta se aquela informação faz sentido. Porque nesse caso, a carreira ascendente desses atores que ela mencionou é uma verdade. Porém, não é justa essa comparação colocando a Amber na mesma balança. Então ela sentou ali, cuspiu um monte de informações, construiu um monte de elaborações que não eram reais. Então eu digo aqui, sem medo de errar, o testemunho dessa mulher foi bastante desqualificado, foi bastante desonesto, muito mentiroso e altamente especulativo. Principalmente na parte dos ganhos, porque embora a Amber tenha ganho uma grande quantia, uma grande soma em Aquaman, o ganho que ela teve nos outros filmes não chegou nem perto de $1 milhão. Eu acredito que a Amber deve ter ganhado mais com a campanha da L'Oréal do que em qualquer outro filme, exceto Aquaman, que ela já tenha participado. E vocês vão entender isso lá na biografia Amber Heard, que vai sair. Não deixem de conferir. Então eu ressalto aqui uma artimanha ardilosa da defesa e bastante descarada para quem entende um pouco desse assunto. O que, no geral, reforça a crença que eles estão colocando peritos no banco para reforçar qualquer coisa que possa sustentar a defesa da Amber. E então a gente chega no psiquiatra, o Dr. David, que roubou a cena nesse dia. A gente já tinha se chocado com a coragem da doutora Hughes de fazer afirmações altamente audaciosas em seu testemunho. Mas o testemunho desse homem aqui foi absolutamente selvagem. Ele foi tão longe para descrever conceitos psicológicos e relacionais com uma inépcia tão gritante que chega a ser alarmante e coloca até em estado de preocupação como esse homem realmente executa o seu trabalho profissional. Ele simplesmente testemunhou ali como se ele não entendesse, mas eu sei que ele entende,
os distúrbios de controle de impulsos ou abuso de polissubstâncias e a dinâmica de comorbidade. E durante o testemunho dele, ele exibiu o tempo todo sinais de desinibição e comportamento grosseiramente desorganizado, que parecia até ser um processo de pensamento circunstancial, agitação psicomotora e sinais de liberação frontal muito proeminentes. A sensação que dava é que ele gostava muito de ouvir sua própria voz. Só que quando questionado pela equipe do Johnny, ele não sabia como responder as perguntas, aparentemente, porque as respostas dele não eram diretas nem eficientes. Porém, no redirecionamento que era feito pela equipe da Amber, de repente ele sabia como responder as perguntas dos advogados de forma direta e eficiente, em vez de ficar se defendendo. É claro, eu sei que ele estava ali para falar em nome da Amber, porém a postura dele deixava claro que ele estava ali para dar respostas favoráveis que condiziam com o seu lado pagador. Ou seja, uma pessoa que está olhando de longe pergunta: quem está pagando o testemunho deste homem? É aquela equipe ali? Faz sentido. Então, basicamente, esse é o raciocínio lógico que passa pela cabeça de quem assiste o testemunho dele, que foi berrante. De tudo que já rolou nesse tribunal até aqui, o testemunho dele foi realmente o mais chocante e alarmante. Eu acho que o mais agravante ainda foi a falta de profissionalismo nele ao colocar idiota no relatório. Ali ele chutou as estribeiras, a barraca, a casa, ele derrubou tudo quando ele colocou isso. Para ele ter escrito algo assim, significa que ele estava tão à vontade, tipo, nossa, eu estou poderoso, eu estou sentado nesse trono, que ele nem pensou que isso poderia reverberar em alguma consequência negativa para a equipe que o contratou. Eu acho que essa parte deixa claro o quanto esse homem já estava perdido em si mesmo. E o fato dele ter colocado o idiota ali reforçou para mim que ele nem se importava mesmo em ajudar no caso da Amber. Eu acredito que o que passou pela mente dele era que aquela audiência era a grande chance dele fazer um nome para si mesmo. Acho que antes mesmo dele depor, ele provavelmente se imaginou se tornando a testemunha de julgamento mais procurada do planeta para casos ricos e de alto perfil. Além, é claro, de ser convidado para todos os programas de TV noturnos. A postura dele só afunda a defesa em vários aspectos, porque ele deveria aparentar ter uma postura mais calma, mesmo que estivesse falando em nome da Amber, defendendo a Amber. Se ele passasse um ar de neutralidade, ele faria com que as respostas dele tivessem mais impacto sobre o júri. O depoimento dele se tornou um show à parte, que se dane Johnny Depp e Amber Heard. Ele era a estrela naquele dia. Foi um show de egocentrismo, como se ele estivesse num palco, e a forma como ele encarava e ele enfrentava o advogado foi bastante desconfortável, e eu digo isso no aspecto legal. Eu sei que é entretenimento para quem está acompanhando, é engraçado, é chocante ver aquele bate-boca todo, só que como nós estamos falando aqui de um processo sério, nós estamos falando aqui de audiências, nós estamos falando aqui de um perito, o comportamento dele foi contra tudo o que se espera de um perito. Então, mais uma vez, a equipe da Amber dá de cara na parede com os peritos. Alguém me diz onde eles estão arrumando esses peritos. Então, mais um dia de julgamento em que os peritos da Amber são desacreditados. Nesse caso, o homem colocou em descrédito por sua própria postura. O jeitão dele já era meio estranho por si só. Eu acho que isso não significa que ele tem que ser zombado ali pelo que ele fazia com a boca e tal. A gente não sabe se é alguma doença, se é alguma coisa. Eu acho que as pessoas não deviam ficar zombando. É engraçado as caras e bocas estranhas que ele fez, mas eu acho que isso não é motivo para as pessoas ficarem ridicularizando a forma física, a aparência dele. Isso não é certo. O que está sendo questionado aqui é o comportamento dele ali como psiquiatra, que foi apavorante, que foi berrante e que foi desastroso. Aí tem outro detalhe aqui que eu também acho que ficou feio. A gente teve aquele testemunho do Dr. Richard. Foi um testemunho mais centrado, ele falou de forma profissional, ele falou em nome da defesa, ok, mas ele foi realmente um homem mais civilizado. Só que teve uma parte que pegou ali no testemunho dele, que foi quando a Camille mostrou ali as fotos e ele disse que não viu. Isso não é a primeira vez que acontece. Parece que todos os especialistas da Amber não estão recebendo todas as evidências. E eu não entendo como a equipe dela, como os advogados, não mostram essas evidências, porque esse pessoal sendo pego de surpresa ali no tribunal, não fica bem novamente. Eu, como jurado, falo aí, que estranho, ele formulou a opinião dele sem ter visto todas as evidências e agora ele viu as evidências aqui na frente de todo mundo, tá estranho isso aí. Então assim, é outra coisa que não faz sentido. Se eu fosse a Amber, nesse momento,
e eles fossem os meus advogados, com certeza eu estaria em puro desespero, porque tudo nessa defesa, até o dia de hoje, é difícil agora imaginar uma reviravolta milagrosa que surgirá no último dia, tudo nessa defesa afunda ainda mais com a própria Amber, com os relatos dela e com o que eles estão tentando apresentar ao júri. O que me pareceu observando a estratégia da defesa é que eles deixam com que esses peritos se baseiem, pelo menos parte deles, como a doutora Hughes, aquela especialista Catherine, fazer comentários falsos para que eles consigam construir uma narrativa falsa, sem se importar que talvez, quando a equipe do Johnny vir rebater toda essa estrutura fake, isso possa causar um impacto no júri. Então parece que eles acreditam, não, pode ir lá, fala o que você quiser, eu vou fazer as perguntas, vou construir a narrativa, o júri vai acreditar. Não importa o que a equipe venha dizer depois, não vai ser tão significativo quanto o que você disse antes. Se eles estão pensando ou pensaram desse jeito, isso foi um grande erro por parte da defesa. Pode pegar exemplo aqui, todo o depoimento da doutora Curry. Ela fez uma série de comentários sobre a Amber, diagnosticou, falou isso, falou aquilo. Quando a doutora Hughes veio depois, ela tentou desconstruir, mas ela não conseguiu, porque as especificações, toda a construção que a doutora Curry havia feito ficou muito sólida. Embora ela tentasse dizer, a doutora Curry não considerou isso no manual, não considerou aquilo, não chegou a abalar, não chegou a destruir toda a estrutura, todo o depoimento da doutora Curry. Então a argumentação pode até ser rebatida posteriormente, mas se ela estiver bem construída, ela não será totalmente abalada, ou nesse caso, não será em nenhum momento. Porém, o psiquiatra, que foi bastante confrontado e havia dado muita argumentação inicial, quando questionado inicialmente pela equipe da Amber, viu seus motivos, viu suas falas e viu sua interação ser totalmente colocada em descrédito através da sua própria postura arrogante, suas falas dúbias, suas respostas incongruentes e arrogantes. O testemunho dele pode ter sido muito interessante. Ele pode até ter roubado a cena, mas com certeza não impactou o júri como um testemunho de credibilidade. Eu acho que a única parte honesta do testemunho da Catherine é quando ela diz que a Amber foi afetada, mas eu acredito que ela não foi afetada especificamente pelas defesas que o Johnny fez com o advogado lá naqueles artigos. Ela foi afetada pela campanha negativa que começou através dos fãs do Johnny Depp, que obviamente não acreditaram nas alegações que ela fez em relação ao ex-marido. Essa campanha negativa dos fãs afastou as marcas e afastou os estúdios, mas não especificamente porque o Johnny a atacou, mas porque as pessoas não acreditaram no que ela estava alegando. Então há uma diferença aqui, porque quando o artigo dela e as acusações posteriores começaram a circular pela mídia, o Johnny ficou em descrédito, a imprensa toda se virou contra ele. Então não faz sentido. Se a imprensa está toda contra ele, como ele teria poder para jogar os estúdios contra ela? Esse argumento só funcionaria se, no caso, o artigo dele mudasse sua imagem mediante a imprensa. O artigo dele reforçou o que os fãs já acreditavam, não a opinião da imprensa, que permanece a mesma desde que a Amber apareceu lá no tribunal. Então, especificamente, o que ele tentou fazer não gerou impacto nenhum para ela e nem mesmo para ele, porque a imprensa não mudou a opinião. A imprensa, a mídia permaneceu do mesmo lado, do lado da Amber. Então isso é mais um ponto do testemunho dela que não é honesto. O problema é até real, mas só não é do jeito que ela falou. E o próprio testemunho dela traz contradições, porque ela mesma disse, olha, o Johnny Depp estragou sua imagem com a indústria, ele ficou mal falado na imprensa. Então ela mesma diz que ele ficou mal falado na imprensa, mas no argumento dela ela diz que era por causa das bebidas, de chegar atrasado nos sets, da má reputação que ele começou a ter ali no meio dos estúdios. Então é exatamente isso. Como uma pessoa que tem uma má reputação nos estúdios pode causar má reputação a outra pessoa? Se um indivíduo tem uma má reputação, ninguém vai acreditar no que ele está falando. Essa medida não faz sentido. E o testemunho dela foi como um castelo de cartas que, na minha visão e no meu entender, desmoronou por completo, porque os fios estão completamente soltos e nada encaixa com nada. A cada aspecto de algum ponto que ela puxava para expor ao júri sobre os danos causados a Amber, cada sessão desmentia a sessão anterior. Eu li uma estatística uma vez que quando uma pessoa se auto-intitula especialista
e diz algo, as pessoas que estão ouvindo tendem a acreditar instantaneamente nesta fala por causa desse título de especialista. Esse impacto foi medido com o efeito da televisão, de especialistas que aparecem nesses programas. Ah, sou especialista. Especialistas descobrem mal no ovo, mal no suco de laranja. E então as pessoas passam a levar aquilo como verdade porque elas ouviram um especialista dizendo algo. Que esse julgamento nós já podemos pegar como exemplo que os especialistas hoje são usados como arma, tanto para o bem como para o mal. Sempre vai ter um especialista para testemunhar em favor do absurdo e do inacreditável. Sempre haverá especialistas que apoiarão esse especialista que fez uma declaração abominável. Dentro do campo da psicologia existem diversos tipos de especialista e vocês não têm noção de quantas divergências existem desse lado e de quantas pessoas são pagas, financiadas para sustentar uma opinião, uma base teórica ou um estudo científico de um comportamento que esse especialista pode considerar apropriado ou inadequado, dependendo de quem estiver financiando. Ai, mas o cientista tal acabou de descobrir que isso faz mal. A gente tem que ter muito cuidado, porque essas pessoas podem não ser financiadas por quem tem o melhor dos interesses. Não acredite em tudo que você ouve à primeira vista de uma pessoa que você não conhece. Não importa quanto apoio essa pessoa possa ter, pode estar a mídia inteira apoiando. Duvide, questione, faça suas próprias pesquisas. Opinião pode ser comprada, estudos podem ser forjados e sucesso pode ser fabricado, principalmente quando há uma máquina de imprensa do seu lado. A ciência é falível e os especialistas também são falíveis. Muitos profissionais podem até estar afirmando algo que acreditam, mas isso ainda não significa que aquilo especificamente é correto, é certo ou é verdadeiro. Quando eu estabeleço a minha opinião, o meu objetivo não é fazer com que você concorde comigo. O meu objetivo é estabelecer um ponto de reflexão. Se através da sua reflexão você acreditar, concordar e apoiar o que eu estou dizendo, essa é uma transformação saudável em um ponto substancial de um pensamento que era um antes e agora é outro. Se não há reflexão no ensino que você está recebendo, nas palavras que você está ouvindo, todos os ensinos que são estabelecidos como uma verdade absoluta, sem que haja um incentivo para você buscar sua própria informação e evidências que possam se encaixar com aquela opinião, então significa que o que está sendo aplicado é um método usado por líderes de seitas, de cultos e de movimentos radicais. Se quem você ouve não te estimula a pensar por conta própria, a questionar e a buscar mais informações, significa que você está sendo guiado para participar de um grupo de pessoas que pensa sempre da mesma forma, do mesmo jeito, e são guiadas por um indivíduo que está escondendo um outro indivíduo que está por trás dele. O processo verdadeiro de aprendizagem estimula o pensamento. Isso não tem nada a ver com você repetir exatamente o que você ouviu alguém dizer. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilha, comenta aqui embaixo, ajuda muito o canal, a gente precisa crescer e eu preciso da sua ajuda para isso. Também quero desejar boas-vindas a todas as pessoas que estão chegando. Aos poucos eu vou conseguir responder todos os comentários. Se você quiser saber mais sobre mim, conheça meu livro Perfeito Estranho, já está disponível lá no meu site. Conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto ele descobre que o serial killer está escondido em sua própria casa. Essa história tem uma virada, na verdade tem várias viradas e reviravoltas bem gigantes. Você que gosta de sentir uma tensão, se prepara, você vai ficar assim hipnotizado por essa história. O livro também tem trilhas sonoras disponíveis nas plataformas digitais, trilhas exclusivas feitas para acompanhamento de leitura deste livro, então você vai gostar bastante. Lembre-se que eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. Eu também tenho um grupo no Telegram, entra, participa, lá tem áudios exclusivos e também você pode me seguir no Instagram, Gustavo Bueno, psicanalista. A gente se vê no próximo caso, não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Fui, pessoal!